Começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara, voltamos a conversar com o vereador Marcos Ferreira Marcola. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, o programa será reprisado em outros horários e dias, mas vamos começar justamente com um tema que aconteceu durante essa semana, e algo que muitas vezes o vereador tem cobrado na tribuna da Câmara, que é a manutenção da cidade. E nós tivemos problemas muito sérios em virtude desta chuva, manutenção. Primeiro, agradecer a presença, vereador. Muito obrigado por estar aqui no programa Entrevista. Obrigado também, Anderson, a tia, né? Importante o espaço aqui do programa Entrevista, da nossa TV Câmara, e realmente esse espaço aqui também é importante para a gente poder conversar mais tranquilamente sobre o nosso trabalho, sobre o papel do Legislativo e, como bem colocaste também, sobre todas as pautas da cidade. Essa pauta que tu inicialmente coloca nos preocupa, sempre nos preocupou pela nossa experiência. A gente já teve a satisfação de ser secretário de Serviços Urbanos da nossa cidade e a manutenção é de extrema importância para ajudar as águas escoarem rápida e evitar muitas vezes o alagamento e os transtornos que nós tivemos essa semana. O vereador teve, inclusive, quando a gente fala de manutenção, vamos começar a dividir, né? Os alagamentos aconteceram, o vereador foi tentar identificar alguns dos fatores. E um deles foi a visitação às casas de bombas da cidade. O que encontrou lá, vereador? Pois então, nós encontramos uma contrariedade a tudo aquilo que o prefeito mostrou para a cidade. Na realidade, nós temos dificuldade nas casas de bombas, nós temos em duas casas de bombas, que é a casa de bomba Ângulo, para a população saber que fica localizada ali, a gente diz no Ângulo, é em frente à Universidade de Ana Gomes Carneiro, e a casa de bomba Leste, que é na Estrada do Engenho, lá no fim da Tiradentes, passando os veleiros lá para as pessoas identificarem onde fica. No Ângulo, 4 bombas, apenas uma funcionando. Na Leste, 5 bombas, apenas uma funcionando. Então, essas dificuldades é preocupante, porque aquela ali é que faz a água sair mais rapidamente. Então, não estando funcionando, não tendo manutenção, e foi o que nós encontramos. O nosso encaminhamento vai ser chamar uma audiência aqui com o presidente do SANEP, trazer também o sindicato dos trabalhadores do SANEP junto, o Ministério do Trabalho, para discutir também a situação daqueles trabalhadores que têm que trabalhar por 24 horas num prédio insalubre, em umas condições péssimas de trabalho. Então, tem problema dos equipamentos, problema para os trabalhadores. E problema para a cidade. E para a cidade. Para a cidade, porque se não funcionar as bombas, vai acontecer o que aconteceu nessa cidade, tendo pessoas tendo que ser retiradas das suas casas. Ontem até eu ouvi alguém comentando como é que funciona aí as bombas, para o pessoal entender. São bombas de sucção. Vou falar da casa de bomba Leste, que é a certo. maior. Ela é responsável por tirar água da região central, em direção ali o canal que tem ao lado do supermercado Big, ali que é o canal da Bento, e as águas do Areal Fundos, que cai parte dela ali, né, e vem pela Juscelino, emboca no canal da Bento e leva as águas até a casa de bomba. Lá elas fazem a sucção mais rápida, sugando a água muito mais rápido que se fosse por nível normal de comporta. Então, abre-se as comportas, quando enche as comportas, hoje não está chovendo, então só está as comportas, as bombas não estão funcionando, está saindo por gravidade. Chove, sobe o canal São Gonçalo, tem que fechar as comportas para não botar água para dentro, e aí as bombas jogam água por cima. Então, essa é a necessidade. A água tem capacidade de tirar 2.000 litros de água por segundo, então é muito rápido a retirada da água, mas para isso tem que ter a manutenção. O senhor dizia, e a gente recorda, quando foi secretário municipal de Serviços Urbanos, em alguns momentos assim, a cidade tem uma estrutura, né, que é muito antiga, mas o que se usa como parâmetro quanto à manutenção da cidade? Se alaga, quando cessa ou diminui, né, o volume de chuvas, escoa. Se chover e não escoar, é porque tem problema no sistema de escoamento. A gente chama de sistema de escoamento, que é... O que é o primeiro sistema de escoamento? É a valeta, lá dentro dos bairros, depois tem os micro canais que tem dentro dos bairros que largam as águas para os grandes canais. Um exemplo, vou citar a Zona Norte. Nós temos lá, todas as pessoas que estão nos assistindo conhecem a Sanga das Três Vendas. Então ela recebe o volume das águas da Zona Norte. Região da Santa Terezinha, com a Belindó, toda aquela região vai para a Sanga das Três Vendas. Ela desemboca no Santa Bárbara.
ela desemboca no Santa Bárbara. Então a manutenção para a água chegar até a Sanga das Três Ventas tem que ser feita com uma boa limpeza de valeta, limpeza de caixas e as drenagens. O canal, a Sanga das Três Ventas tem que estar limpo e o Santa Bárbara recebe. Isso tem sido feito, na sua opinião? A limpeza das valetas sempre é um problema, né? A gente tem acompanhado por anos e até, eu posso dizer, até na nossa época também, porque tem que ter muita fiscalização. São empresas terceirizadas, então tem que estar em cima fiscalizando, porque muitas vezes tu é obrigado. Uma coisa que a gente não tem visto quase é a limpeza, principalmente de travessias. Aquelas enxadonas, passar caneco, limpar para as águas correr, isso acaba não acontecendo, e principalmente a manutenção e limpeza de caixa, porque a água cai dentro da caixa para escoar, se não tem, fica na rua e vai destruindo as ruas e levando água também para dentro das residências. Bom, por falar em ruas, o volume de reclamações que chegam pelas redes sociais aqui na TV Câmara em relação a essa manutenção de ruas é muito grande. Em torno de 700 quilômetros de vias não pavimentadas, porque a gente diz a manutenção, nós temos 350 quilômetros no sistema urbano. A gente diz 700 quilômetros porque para patrolar uma rua, a máquina tem que ir e voltar, então se dá 700 quilômetros. Tem a necessidade de um programa forte de, primeiro, drenagem. Porque não adianta botar o saibro na rua, se não drenar, chove, o saibro vai embora para a valeta, vai embora, é dinheiro botado fora. Então, sistema de drenagem, manutenção das vias, e aí cada governo trabalha da forma que se entende. O governo atual está encontrando dificuldade nisso, no sentido de poder fazer a manutenção preventiva e já deixar preparado. A gente, em época de dificuldade, as máquinas podem trabalhar 3 turnos, bota a iluminação, vai lá e ameniza, depois vai fazendo. Agora, o grande processo, né, Edson, é esse, é fazer a drenagem e depois fazer a manutenção das ruas. Para isso, o governo precisa ter meta, e a meta seria, eu já disse para o secretário, que seria ir para um bairro fazer um mutirão. Concentra lá, fica um mês dentro daquele bairro, mas vai sair de lá, deixar pronto. Isso seria o sistema certo. É o que nós fazíamos isso há 10 anos atrás, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar. Vamos lá para o bairro, vamos dizer, o Sítio Floresta. Bom, vamos ficar um mês lá. Corrige a drenagem, limpa as valetas, depois esparramos o saibro e a gente provavelmente não vai se incomodar com aquele. As explicações quanto ao saibro foram convincentes, na sua opinião? Foram convincentes, principalmente pela situação que ficou nebulosa, a questão da licitação do saibro, visto que a forma que foi feita, a consulta, a forma que foi feita e o saibro que vem é uma preocupação. Um material muito barato, pode não ter uma densidade adequada para o solo e isso poderá ser mais uma obra de dinheiro colocado fora. Nos preocupa. Nós estamos falando em ruas não pavimentadas. Mas tem ruas pavimentadas, inclusive uma foi motivo da CPI, que foi a Fernanda Osório, que o Ministério Público está lá, está sob júdice. O Ministério Público, inclusive, durante essa semana a gente esteve conversando, está aguardando a manifestação do Poder Judiciário, né, em relação às ações da Prefeitura para que o promotor se manifeste. Mas não é só a Fernanda Osório, a gente tem percebido que muitas ruas que foram asfaltadas, isso há cerca de 4, 5, 6 anos atrás, começam a apresentar muitos problemas. A população toda levanta questões, não houve preparação, colocaram o saibro em cima do paralelepípedo. O que o senhor identifica? Porque, na verdade, começam a surgir muitos problemas em relação a esse asfalto que foi posto e não faz tanto tempo assim, vereador. Muitas obras eleitoreiras, né? Se a gente for ver o que aconteceu no governo anterior do ex-prefeito Fetter Júnior, que foi quem fez um grande derrame de asfalto pelas ruas, ou seja, ruas que já tinha pavimento e colocou o asfalto em cima, rapidamente, sem nenhuma qualificação, e também as ruas não pavimentadas, que era rua de terras, que fizeram o tratamento asfáltico. A gente pode ir lá na Santa Terezinha, e os moradores que estão nos assistindo sabem, da São José, São Miguel e São Pedro e tantas outras ruas. Isso é botar dinheiro fora, mas são obras rápidas, eleitoreiras, que convencem a população, e agora vem o problema. Porque se a gente for citar o caso da Fernanda Osório, nós falamos que é um caso à parte, mas se for citar esse tratamento asfáltico que foi feito nos bairros, todos os bairros têm. O que acontece? Eles vão lá, botam o asfalto. A população fica feliz. Olha, agora minha rua está asfaltada. Como não tem um tratamento, 2 meses depois, com a primeira chuva, infiltra a água, vai esburacar. E aí não tem o que fazer. Não pode mais fazer a manutenção, porque se fizer tapa-buraco ali, não para. E não pode patrolar. E a rua, no decorrer do tempo, vai ficar como está lá a rua Cristóvão Colombo, ali no nosso Fragata, a Frontino Vieira, que foi uma das piores ruas na história da nossa cidade também, a gente lá nas ruas dentro do bairro Pestano, então tudo isso, Navegantes, que tem rua também
com tratamento asfáltico, isso é botar dinheiro fora, mas são obras eleitoreiras que o povo na hora se convence e aí acaba tendo prejuízo futuro. E para que a população entenda, quando a gente está falando das ruas, do buraco, da falta de limpeza, alguém pode perguntar, tá, mas isso é tarefa do vereador? Isso é processo de fiscalização, cumprimento de contrato, aplicação de recursos. O dinheiro público, né? E o vereador, um dos seus primeiros papéis é legislar e fiscalizar. E é isso que o nosso mandato, desde que chegamos aqui na Câmara, tem feito muito fiscalizar. E foi o caso de falasse da obra da Avenida Fernando Osório, que está lá, infelizmente, 8,5 milhões de reais e ficou no estado que está e continuará por muito tempo, porque não vejo solução para aquele problema. Quando é que o senhor acha que inaugura a estação de tratamento de esgoto Novo Mundo? Olha, eu queria que já tivesse inaugurado, funcionando, mas eu acho que ali nós vamos ficar... Ali eu já disse, ainda vamos acabar aquilo ali virando em samba, aquele aterramento ali que já foi feito. Quem passa na Avenida Francisco Caruso vier ali só tiraram a placa de vergonha, porque a placa que ia estar inaugurada em junho de 2014. E agora está lá uma placa do Sanep, só aquele aterramento, e nós não teremos ali a obra, sem dúvida nenhuma. Não tem perspectiva, porque não tem recurso, falta 1,5 milhão de reais. O senhor denunciou, inclusive, foi quem denunciou e trouxe publicamente aquele problema. As explicações, está o projeto pronto, recurso liberado, assegurado. Era dinheiro a fundo perdido, a população da nossa cidade não precisava pagar, porque era recurso do governo federal, né, Ministério das Cidades, obra de saneamento, 15 milhões. A empresa veio e fez a primeira parte, que é, nós lá da Santa Terezinha, eu sou morador de lá, estamos ricos, nós temos 5 milhões em cano enterrado no meio das ruas lá, que não adiantou nada. Quis pegar 5 milhões e fizesse o asfaltamento da São Jorge das nossas vias, mas infelizmente a gente tem aquilo ali, a empresa fez a parte, foi embora e agora só se o Sanep pegar e colocar o recurso e o que não tem. E como é que faz, na verdade, porque recurso público não é pouca coisa, aí se faz um projeto, se defende, se garante esse recurso, o investimento, e aí chega... Falta fiscalização. O grande problema é esse, o papel que o vereador faz, fiscalizar, mas falta fiscalização e acompanhamento por parte da prefeitura, porque está vendo a empresa, olha, a empresa iniciou a trabalhar, porque ela já faz, essas grandes empresas já têm o tipo cartel de pegar, olha, vamos lá, peguemos o filé e vamos embora e se não der aditivo, deixa a obra pela metade. Foi isso que aconteceu nessas duas obras da Novo Mundo e da Farroupilha. O vereador vai, reúne o documento de alguma forma, né, e encaminha para o Ministério Público. Esta é a ação... Isso é importante às pessoas, porque muitas vezes as pessoas, né, dizem o seguinte, os vereadores fizeram o quê? Olha, nós fizemos nosso papel. É tipo um inquérito policial. A polícia faz apenas o inquérito e nós atuamos como policiais. Fizemos o inquérito e encaminhamos para a justiça que vai julgar ou não. Então esse é o papel dos vereadores. É isso que acontece quando tem uma CPI e tem uma fiscalização. É porque a gente está deixando isso claro para as pessoas justamente entenderem. O vereador reúne todo o material e encaminha para quem tem que julgar. Não é o vereador que julga ninguém. O vereador, a única forma que o vereador atua é uma forma de cassação política. Pode cassar o prefeito, é o único papel que tem. Nenhum outro papel pode acontecer. Isso é importante porque às vezes as pessoas dizem, os vereadores não veem... Eu sou muito direto assim. O povo acha que a culpa sempre é do vereador. Não tem a rua não tem a máquina na rua, culpa do vereador. Não tem a luz no poste, a culpa do vereador. E não é, o vereador é legislador e o vereador tem que se ajoelhar na frente do prefeito e pedir para arrumar uma rua, porque é o executivo que executa. É bem isso. Poder executivo executa. E aí, para que as coisas se realizem... O vereador pede e o prefeito faz o que quiser. Eu digo sempre, ó, quem tem a chave da máquina para ligar a patrola e mandar a patrolar é o prefeito, não é o vereador. O vereador tem que ir lá, prefeito. O senhor pode ir lá patrolar a rua do bairro Crespo? Aí ele vai se quer. Nós vamos para o intervalo. Na sequência a gente vai falar um pouco mais dessas obras. Tem a CPI do Carnaval e tem outras ações do mandato do vereador Marcos Ferreira, Marcola, né? E essa questão da Rede Novo Mundo realmente chamou a atenção de todo mundo. E o senhor mencionou uma coisa, né? Lá chegou a ser uma área designada pelo então prefeito Irajá, se eu não estou enganado, para ser o local do sambódromo da cidade, né? Vamos falar sobre o carnaval. O pessoal que tem medo de ter um local lá, para mim é o local certo. Já está aterrado agora. E bem aterrado. Pelo menos, pelo recurso aplicado, tem que estar bem aterrado. Verdade. Depois do intervalo, nós vamos prosseguir com o vereador Marcos Ferreira Marcola no programa Entrevista aqui na TV Câmara. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão.
indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Retornando com o programa Entrevista, aqui na TV Câmara, conversando com o vereador Marcos Ferreira, Marcola. Antes da gente entrar na CPI da Fernando Osório, nós estamos falando de algumas ações do governo. Pelo que o senhor tem acompanhado e fiscalizado, como é que dá para considerar, como é que o senhor analisaria a administração, o governo do prefeito Eduardo Leite? Olha, Edson, eu respeito o prefeito porque ele foi eleito democraticamente. O povo, cada um tem o governador que quer, tem o prefeito que quer, tem o presidente da república que quer e tem os vereadores que querem. Então é o voto que decide. Então o prefeito é prefeito, ele é democrático. Agora, eu só acho que tanto eu e grande parte da população que apostou no prefeito Eduardo, né, está decepcionado porque as coisas não aconteceram. É um governo que segue, grande parte das pessoas que fazem parte desse governo estão por 12 anos aí administrando a nossa cidade e a situação é essa que a gente vê. A periferia da cidade sem nenhuma condição de ter acontecido nada. O que a gente pergunta é qual é a obra do governo Eduardo. Não tem nenhuma. Se a gente for contar as obras que estão acontecendo na cidade, são tudo com recurso do governo federal. Não tem uma obra de recurso próprio agora, que depois que ele aprovou a planta do IPTU, que irá iniciar as obras de pavimentação, que para mim tem que pavimentar. Agora, pavimentar o que já está pronto, aí é uma obra eleitoreira. Eu disse, o prefeito está fazendo obra eleitoreira. Porque ir lá na Santa Clara, botar asfalto de novo lá, não. A gente quer asfalto na São Jorge, na 25 de julho e na Vila Silveira. Então, é esse pensamento que a população tem. Então, parece que o prefeito, às vezes, parece que o prefeito está brincando de governar. Ou parece, sinceramente, que o prefeito já abandonou. Vai fazer esse mandato, não quer mais, quer ir embora. O prefeito passa mais em São Paulo que em Pelotas. Ele é o único prefeito que eu conheço que viaja mais para São Paulo do que para Brasília. O dinheiro está em Brasília, o dinheiro está em Porto Alegre e o prefeito Eduardo só em São Paulo. E essa avenida de 25 de julho mesmo, que o senhor menciona, seria importante para escoamento direto com a BR, mas com a duplicação. Com a duplicação da BR. E hoje, para nós da Zona Norte, uma das grandes obras importantes que tem é a pavimentação que poderá acontecer, esperamos que sim, da João Jacobani da Vila Silveira, a ligação com a Caruso, porque vai desafogar Fernando Osório para quem tem que ir para Fragata. Vai desafogar, mas tem que ser uma obra completa, ele tem que fazer rótulas, tem que fazer porque aquilo que eu disse, é planejamento de enxergar o futuro, Edson. Ali na nossa antiga Vila Silveira, recebeu em torno de 5 mil moradias, com os condomínios Pelotas, Moradas Clubes, e o Granada 1 e 2, e agora vem o Residencial Sevilha. Isso vai dar umas 5 mil moradias. As pessoas de classe média alta, todas com veículo, numa rua única, de mão dupla, não conseguem sair, na Caruso nem na 25 de julho. Então, isso seria uma obra importante que fizesse a pavimentação e as obras de sinalização de trânsito. Isso ia ajudar muito. E a nossa Leopoldo Brode. Leopoldo Brode e a 25 de julho, com a duplicação da BR, é de extrema importância, porque quem tem que ir para o Fragata, daqui a pouco já vai cortar isso aí pela BR para lá. Então, o que nós já acompanhamos anúncios nos noticiosos do projeto do asfaltamento da Leopoldo Brode, olha, se nós recuperarmos, não foi pouca coisa até agora. Muitos governos, inclusive, eu sempre digo, inclusive o nosso que não fez. A gente já governou essa cidade por 4 anos. E vou dizer, o Marrone, o nosso prefeito, pecou, porque o Marrone não fez também, tanto que perdeu a eleição.
trabalhou em muitas coisas, recuperou a cidade pela condição que estava, agora a gente não fez nenhuma grande obra também. Eu pego e digo aqui, o Marrone construiu uma escola. Então isso a gente tem que avaliar, eu sou muito tranquilo para dizer isso. Agora, um governo que vem há 12 anos tem que fazer obras, não que nem foi feita a Fernando Osório, não que não foi feita a duplicação da Ferreira Viana, que está sempre alagada. E planejar, olhar para o futuro. Olhar para o futuro é olhar agora para o Laranjal. Lá está o futuro. Porque residencial, veredas lá, o Alphaville, o Navarini, que tem alamedas ali na frente, isso vai dar em torno de ali, aproximadamente também de 5 mil lotes. Então, a população irá se mudar para lá. E aí? Trânsito, transporte, escola, saúde. Então, isso é olhar o futuro. É a questão que a gente fala, a questão dos residenciais do Minha Casa Minha Vida, os programas. Lá na ponta da Fernando Osório, foi para lá 500 famílias, não tem nada. Agora, os nossos queridos moradores que precisam morar vão lá quase lá para a Colônia, no Monte Bonito, lá no sítio Floresta, pela Estrada da Gama, estão construindo 500 apartamentos, residencial Roraima e Amazônia, porque é no meio do mato, então ficou esse nome. Ficou esse nome, residencial Roraima e Amazônia, que é lá no meio do mato. Para ver, então, a realidade da prefeitura brincando com o povo. Só que a prefeitura, faz 2 anos que estão construindo, a prefeitura não planejou nada para lá. Que vai para lá 500 famílias, que não passa o ônibus, que não tem uma escola, que não tem o posto de saúde, que não tem um comércio, não tem nada. Então isso é a gente enxergar o futuro. Isso é planejar, olha, vamos construir lá. Em 2 anos a prefeitura tem que já prover o recurso para o posto de saúde, prover o recurso para a escola, saber que tem que ter o transporte, saber que tem que melhorar a via, saber que tem que melhorar o escoamento, que ali as pessoas vão ter que chegar em casa de barco, que ele sempre alaga. Então, são essas situações que a gente enxerga que o governo peca. Então, por isso, a minha avaliação é que o prefeito Eduardo está perdido, a sua equipe não conseguiu se encontrar. E agora, infelizmente, o que ele vai iniciar a fazer? O que o pai dele ensinou, o Fetter, que foi o Fetter que criou o Eduardo, eu sempre digo isso, ele vai iniciar a fazer pavimento nas vias para dizer para a população que está fazendo alguma coisa. E se não planejar realmente os efeitos sociais para essas famílias, trazem complicações muito sérias. Quando você menciona a questão da escola, do posto de saúde, do ônibus, isso traz problemas e transtornos muito grandes, né? O que acontece, Edson? Outra coisa, olha, a população está esperando, temos 13 mil pessoas no cadastro esperando sua casinha, seu apartamento, só que elas não, por exemplo, se fosse pessoas só lá da região do sítio Floresta, está bem, vão se mudar para os apartamentos. Não, mas é de toda a cidade que vão se deslocar para uma região só. Aí a pessoa tem que atravessar a cidade para levar o filho, por quê? Não pode. Agora, outra situação, que isso eu também digo que é preocupante, nós precisamos saber a questão do cadastro único do SUS, do cartão SUS. Porque agora a secretária Areta regionalizou a saúde. Então, quem mora no Picrespo só pode ir no posto do Picrespo. Isso tem gerado reclamações e não... Então, quer dizer que aí, olha, ganhei a minha casinha, eu morava no Picrespo, aí eu fui lá para o sítio Floresta, olha, tem um posto ali. Se tu chega lá, tu não pode consultar. O teu cartão SUS diz posto Picrespo. Então, todo esse sistema que a gente precisa enxergar e melhorar. E se tu chegar no posto Picrespo e não tem um médico, muitas unidades não tem médico? Não pode, não são atendidas, as pessoas vão para a fila, chegam lá às 5 horas da manhã, bate no guichê, mas a senhora mora na Rua São Pedro, a Rua São Pedro pertence ao posto da Santa Terezinha. Isso acontece muito lá na minha região. Até porque as UPAs a gente tem visto em funcionamento em várias cidades. Em Pelotas, a coisa está se arrastando, vai inaugurar... Vai inaugurar para o ano que vem, o ano da eleição, para dizer que ele inaugurou as UPAs, com o recurso, governo federal, governo do estado, a prefeitura deu terreno. Essa é a contrapartida. E a preocupação futura que não tem recurso para manutenção. Aí isso eu ia lhe perguntar. Não tem recurso para manutenção. A gente está vendo em todas as cidades, aqui no estado do Rio Grande do Sul, 22 UPAs, das 22 tem 7 funcionando, os outros os prefeitos não querem nem inaugurar porque não tem recurso para manutenção. Não tem, isso é preocupante, porque a saúde está nessa situação e se não tiver recurso para manutenção nos preocupa muito. Manutenção, contratação de profissionais, e já há uma falta de profissionais na própria rede, né? É o que eu digo, Edson, é o seguinte, olha, a prefeitura anunciou, vamos comprar patrola. Aí compraram as patrolas. Aí chegou as patrolas. Em 2 anos não lembraram que não tinha operador. Aí as patrolas ficaram paradas. Então, vamos inaugurar o... Bom, qual é a inauguração para o ano que vem? Está bem. Vamos esse ano preparar o concurso, vamos para quando chegar já está tudo pronto. Porque senão vai acontecer o que acontece sempre, né, nessa questão de falta de planejamento do setor público. Vai dar samba ou não vai dar samba? Olha, vai ter que dar samba, né? Vai ter que dar samba porque é uma das questões históricas da nossa cidade de Pelotas, a questão do carnaval. A gente tem que dar samba. O carnaval de Pelotas tem que ser resgatado. E para isso precisa os vereadores fazerem o seu papel, que é, agora com essa CPI, demonstrar que tem irregularidades, é o dinheiro do povo, é o dinheiro dos carnavalescos, que não vão para as escolas. É o que o povo, os nossos
telespectadores têm que saber o seguinte, que o dinheiro não vai para as escolas, o dinheiro vai para a estrutura lá do carnaval. É a passarela, é as arquibancadas, é a segurança, que todas as vezes dá irregularidade, é as telas que some, tem que comprar toda hora. De 2 milhões desse ano no carnaval, a escola ganharam 400 mil para 40 entidades, 10 mil para cada uma. Com 10 mil ninguém faz carnaval. Então, são essa visão da cultura que a gente precisa ter. Então, investir no carnaval é investir na cultura, trabalho para melhorar o que é um troço histórico da nossa cidade. Então, a gente entende também que as entidades precisam se mobilizar, cobrar a responsabilidade da prefeitura, e a prefeitura tem que ter uma nova visão. Mas o governo do prefeito Eduardo tem uma outra visão. A visão para ele é recuperar aquelas situações, a cidade do samba. Olha, a gente não quer a cidade do samba, nós queremos voltar o grande carnaval que tinha. Não existia cidade do samba no passado, e nós tínhamos sempre as arquibancadas lotadas, o pessoal disputando fantasia dentro das escolas, e hoje, infelizmente, no decorrer dos anos, cada vez mais o nosso carnaval está decaindo e nós precisamos rever toda essa situação e, queira ou não, passa por parte do Poder Executivo. Bom, a CPI está aguardando aquele prazo... A documentação vence agora o prazo, nós estamos aguardando essa entrega dos documentos para que, logo que retorne em agosto, nós iniciar a fazer as autivas de todas as pessoas que serão chamadas aqui para prestar esclarecimentos frente a algumas irregularidades que nós constatamos. Compras direcionadas, superfaturamento na segurança. Eu digo superfaturamento, porque é o seguinte, não pode em 2014 nós termos gastado 500 mil em segurança e chegar em 2015 e gastar só 200. O que aconteceu com os 300 mil do outro ano? Por que aconteceu isso? Alguma coisa aconteceu. Então, na mesma passarela, no mesmo local, o mesmo número de trabalhadores, de um ano para o outro, 200 para 500, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E também o caso que a gente constatou, comprovado, está ali tudo esclarecido, tanto que foi afastada a servidora que fazia as compras com dispensa de licitação. Eu quero comprar água, eu vou comprar água do Edson, e o Edson era o namorado dela, que tinha relação, era marido, ou seja, que for estar lá, tudo comprovado, isso ela terá que responder para nós, porque ela fez isso com dinheiro público. O governo chegou se ouviu, inclusive, uma análise dizendo o seguinte: eles estão reclamando até quando reduziu, que era a questão da segurança, mas as pessoas não estão enxergando... É 2014, 2015, a CPI de 2 anos. Que é a inversão do que aconteceu. Alguém ganhou 300 mil em 2014. Alguém ganhou, porque a mesma empresa, e foi a mesma empresa, esse é o problema, fez por 200 no outro ano. Por que ela fez por 500 lá em 2014 e agora fez por 200? Quem é que ganha os outros recursos? Isso é que nós queremos saber. E não vamos passar a mão por cima de ninguém. Então, a partir desta chegada da documentação... É analisado e a partir dali chama todos os responsáveis que participaram ali para podermos responder o caso. A primeira pessoa que nós já estamos decididos a chamar vai ser o Francisco Rangel, que era o responsável pelo carnaval. Ele vai ter que explicar como é que ele pensou o carnaval, como é que ele deliberou, por que ele fez essas questões. A segunda pessoa que será chamada, como eu sou o presidente, eu vou anunciar que será a moça responsável pelas compras. Nós queremos saber por que ela dispensou licitação e contratou tudo da empresa do seu marido. A partir daí começa a se esclarecer todos os questionamentos. Vamos chamar o responsável pela segurança, vamos saber por que não foi descontado da segurança e por que foi gasto 500 mil em 2014 e 200 apenas em 2015 com a mesma empresa. Inclusive, em 2014, a própria Câmara esteve na passarela na questão da segurança. Tem ata registrada, tudo ali, das irregularidades. E esse ano, estranhamente, a Brigada Militar esteve lá presente, mandou embora vários seguranças na hora e também não foi descontado nenhum recurso por parte da Prefeitura da empresa que não prestou serviço. O ano passado, a Câmara chegou a constatar a irregularidade para que, inclusive na questão de horas, homens, uma série de papel fiscalizador. Aqui que os vereadores querem, não, nós queremos cumprir, porque é 2 milhões de reais que é o dinheiro da nossa cidade. E diga-se de passagem, não é o dinheiro que foi para as escolas de samba, para as entidades carnavalescas, a gente sempre diz escolas de samba. Não foi. É o dinheiro aonde consegue fazer o esqueminha com a segurança, com as telas, com a arquibancada, com os banheiros. E o caso do banheiro foi outro fenômeno, porque para os 3 meses do nosso balneário, da praia, do Laranjal, lá para o verão, foi gasto 90 mil por 3 meses para os banheiros. Para o carnaval, em uma semana, gastaram 87. Tem proposto para casa e tem sido aprovados convocações de secretários de pessoas que ocupam cargos no governo municipal. Como é que a avaliação geral? Já foi convocado Paulo Morales, secretário Paulo Morales, Jacques Reidams, vários, o secretário Cruz.
Vários secretários foram chamados aqui para... Como é que o senhor faz uma avaliação geral? Quando eu estiver aqui, ainda serão muitas vezes chamados. O próximo agora é o Jacques a voltar a explicar essa questão das bombas, né? Mas é importante, por quê? Porque é para esclarecer as dúvidas dos vereadores, é para esclarecer as dúvidas antes de nós votar algum projeto que é de interesse da população. Olha, tem um projeto para contratação de merendeira. Vamos chamar a secretária de Educação para ela poder explicar o que é, para onde é, quais as situações. Então, por isso que os vereadores chamam, para poder tirar as dúvidas, esclarecer. E quando recebem denúncia, essa semana passada eu recebi a denúncia aqui da transferência de possível perseguição na Secretaria de Obras, convoquei o secretário Idemar Bartos, nosso vereador da casa aqui que está licenciado, para vir esclarecer o que estava acontecendo. Foi tudo esclarecido perfeitamente, foi um desentendimento entre funcionários. Então, esse também é o papel dos vereadores, tentar mediar a situação entre o Poder Executivo e o trabalhador. A Câmara mediou muito, e a gente acompanhou em muitos momentos essa casa, o programa Minha Casa Minha Vida, com uma série de reclamações. O quadro melhorou ou não melhorou? Como é que o senhor analisa, vereador? O quadro, tendência a melhorar, porque não melhorou ainda. A situação é as mesmas nos condomínios, venda de apartamentos, listas fraudadas. Eu digo aqui, porque a gente tem que dizer, pessoas dizendo que foi o vereador que deu o apartamento, olha, são coisas estranhas, então necessita, mas só que o que acontece? São recursos do governo federal, necessita uma intensiva que já está acontecendo, isso só acontece a nível nacional, por parte da Caixa Econômica Federal, o Ministério Público Federal, a Promotoria Federal e a Prefeitura de Pelotas, e os vereadores acompanhando. Mas a situação do programa habitacional, porque o programa habitacional Minha Casa Minha Vida é um excelente programa, são recursos para as casas. A forma que está se administrando o programa é que está errada no nosso município. Vereador, para quem está nos acompanhando, o senhor deixa o que nesse momento? Deixo que a população tem que ajudar a fiscalizar, a denunciar as irregularidades, procurar a Câmara de Vereadores, a gente tem ouvidoria, né? E saber também, eu quero colocar o nosso mandato à disposição, um mandato comprometido com os bairros e vilas da nossa cidade, com a nossa colônia. A gente tem trabalhado muito na questão do esporte amador, né, que a gente é um grande incentivador do esporte amador, mas de modo muito especial o meu grande compromisso é com a minha comunidade. Eu digo para todo mundo, sou vereador de Pelotas, mas tenho um compromisso com a minha comunidade do bairro Santa Terezinha, onde eu resido e eu estou de vereador de passada e vou continuar morando na Santa Terezinha, então eu tenho que concentrar esforços, ajudar muito o meu bairro, porque depois eu posso andar de cabeça erguida lá. Olha a situação da rua, mas tu foi vereador, não ajudou a fazer nada, né? A gente tem que ter tranquilidade para isso. Então, esse é o nosso papel e a Câmara de Vereadores é um parlamento, aqui é a casa do povo. Aqui está ali, ó. Estamos aqui sentado no plenário, está aberta a porta, não tem tramela. O povo entra e fala com o vereador a hora que quiser, e esse tem que ser o papel do parlamentar. Eu só estava lembrando, antes da gente concluir, quando você falou da questão do esporte amador, dos campeonatos praianos lá, que o pessoal está esperando toda aquela reestruturação da Praça Aratiba, e o Laranjal ainda convive com o fenômeno, né? Os balneários Santo Antônio e Valverde, que precisam de manutenção, mas ainda tem uma realidade... Discriminação entre o Santo Antônio e o Balneário dos Prazeres. É verdade, né? O Laranjal, é o Laranjal. O Laranjal, todo é o Laranjal, é o bairro Laranjal. E o Barro Duro ficou lá com um outro bairro, que também faz parte da Praia do Laranjal, se a gente for chamar, mas infelizmente é discriminado, parece a fatia mais pobre. Mas quem for olhar vai ver que o Barro Duro, nosso Balneário dos Prazeres, é muito melhor que o... Tem sombra, tem tudo lá, né? Então, necessita... E o futebol lá da Praça Aratiba é algo importante. A cidade de Pelotas vai para lá assistir os campeonatos da Liga Pelotense. É verdade. Vereador, mais uma vez, muito obrigado pela participação. A gente volta a conversar a qualquer momento. Obrigado, né? Um abraço, Edson. Obrigado também pela oportunidade de cumprimentar a ti, a toda a equipe ali da TV Câmara, né? Cristiane, a Tereza, todo o pessoal da TV Câmara, porque esse é o nosso canal. Aqui não tem discriminação, aqui não corto matéria, não tiro matéria de página, e aqui é onde a gente tem para poder se comunicar minimamente. Vamos todos, a população que nos apoia, para a gente ter o nosso canal aberto, que aí a população vai ver qual o papel e o trabalho dos vereadores. Muito obrigado, vereador Marcos Ferreira. O programa Entrevista fica por aqui e retornaremos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.